Caríssimos amigos, meus irmãos, muito bom ter vocês aqui, muito bom ter vocês durante essa aula. Estaremos aqui hoje para continuar falando sobre o conteúdo da Lei 7289, legislação da PMDF, legislação estatutária da PMDF, e eu estou aqui para ajudar vocês a gabaritarem efetivamente esse conteúdo, de legislação da PMDF. Já fizemos uma aula, a qualidade do vídeo não foi tão boa, então estamos aqui hoje regravando a nossa aula para realmente entregar o conteúdo de qualidade para vocês. Espero que esteja a contento a partir de agora e nós iremos mergulhar no nosso conteúdo de legislação da PMDF, beleza? Então vamos lá, eu já vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente não perder muito tempo, tá? Não vamos perder muito tempo. Vamos cair para cima. Guia do Chrome não, é janela, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, peraí. Já vai dar certo. Pronto, já vai dar certo agora. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Mas hoje tá bom, viu? Hoje tá excelente. Pronto. Gabarito. Vamos ver. Tá aparecendo aí a tela para vocês? Como é que tá? Tá tudo certo? Me diga aí, só para ver se está aparecendo. Sim, fechou. Vamos embora então. Era para ser aqui, ó. Aqui a gente já passou. Opa. Vamos lá, de acordo com o Estatuto da PMDF, vou tirar aqui o maximizado, que daí eu consigo desenhar. Estatuto da PMDF, o que caracteriza a carreira policial militar? A carreira policial militar é privativa de policiais militares de caráter transitório? Poxa, você que já é nosso aluno e já sabe aquele conteúdo que a gente está massificando para vocês, né? Então, se você já sabe aquilo que é importante, aquilo que não é, e aí você sabe que essa parte está equivocada. Outra coisa, a carreira de caráter privativa de policiais militares aqui pode ser exercida por qualquer servidor público do Distrito Federal, independente da vinculação com a Polícia Militar, não, né? Qualquer servidor público não se encaixa. A carreira policial militar é carreira por uma atividade continuada devotada às finalidades precípuas da Polícia Militar e começa com o ingresso na corporação. Não é? Pode ser. A carreira policial militar está exclusivamente reservada aos oficiais e não se aplica aos praças. Eu vou abrir aqui em outra tela para ficar mais fácil para mim. Aqui acho que vocês já sabem, né? O gabarito, né? Vamos botar aqui o desenhar em vermelho. Aqui, a gente já pega aqui caráter transitório. Aqui na outra, qualquer servidor público. A C, provavelmente vai ser o nosso gabarito. A D, está exclusivamente reservada aos oficiais da Polícia Militar, não se aplica aos praças, não, né? Não tem nada a ver, né, gente? A carreira policial militar não prevê o avanço hierárquico fixo. Aí você já percebe que tem algumas divergências, né, que realmente não fazem sentido, beleza? Bom demais saber que vocês estão conseguindo entender. Primeira questão, gabarito C, sem novidade, vamos lá. Se tiver alguma divergência com aquele gabarito que vocês têm, por gentileza, me encaminhe, que eu faço questão de a gente ver se tem alguma coisa diferente aí para você, fechou? Então, vamos lá. Em relação ao serviço ativo da Polícia Militar, é correto afirmar que a designação para o serviço ativo pode ocorrer exclusivamente de forma compulsória, sem a necessidade de anuência do policial. Olha só, aqui, nessa 2 aqui, você percebe bem que ele está falando que a designação para o serviço ativo, a designação é quando aqueles policiais, eles acabaram de ir para a reserva e eles têm condição de voltar e exercer um serviço que é a especialidade deles. Então, se eles foram para a reserva e eles ainda têm a possibilidade de retorno, né, ali vocês lembram, né, que eles ficam na inatividade e em atividade, aí eu gosto de falar de novo, que eu falei isso aqui para vocês. Deixa eu ver se tem outra questão que vai falar sobre isso, que daí eu já ingresso falando aquilo que eu penso sobre esse conteúdo. Lembrando aqui, nós temos os militares em situação de atividade.
e os da inatividade. E os da inatividade. Os da inatividade, que vai pegar para nós, são os da reserva remunerada e os reformados. Tá? Esses reformados aqui, já era. Esses da reserva aqui, eles podem voltar. Podem voltar em que circunstância, professor? Que circunstância que eles podem voltar? Eles podem voltar como quando forem convocados. Quando eles forem convocados para voltarem para a ativa, eles não têm escolha quando forem convocados. Até acho que eu falei sobre isso no aulão no sábado. Eles são convocados mediante calamidade, estado de sítio, estado de guerra. É um estado absurdo para fazer com que eles voltem, certo? Então, nesse caso, eles estão na inatividade e voltarão à ativa quando convocados. E tem os designados. Os designados são aqueles que prestam tarefa por tempo certo, são aqueles que voltam. Acabou de ir para a reserva remunerada, só que, como eu sempre cito, ele é o único pregoeiro da PMDF. Então, esse único pregoeiro da PMDF, ele precisa passar o serviço, não deu tempo de passar o serviço, a instituição não previu isso aí anteriormente, agora a PMDF está na mão de uma pessoa só. Então, e agora? O que faz? Convida ele para que ele retorne ao serviço ativo. Ele estava na inatividade, como reserva remunerada, passa para o serviço ativo, ele é convocado, e é isso, ele é convidado, tá? Ele pode recusar. Nesse caso do designado, ele pode recusar, tá? Vamos para a questão 3. Estamos juntos aqui. Tá bom o tamanho de leitura para vocês aí? Dá para ler legal? Como é que tá? Só bota no chat aqui para mim, por favor, se tá dando para ler tranquilamente. Tá ótimo, fechou. Vamos lá, Kailane. 3. Sobre a natureza e missão, é correto afirmar que a PMDF atua como força de segurança externa, olha só, externa ao Distrito Federal, subordinada ao Ministério da Justiça. Você sabe que não, né? Subordinada ao governador, e ela força de segurança interna. A missão da Polícia Militar do Distrito Federal inclui exclusivamente a segurança pública, sem desenvolver manutenção da ordem pública interna. Errado. A Polícia Militar do Distrito Federal é considerada como força auxiliar do Exército, com atribuições definidas pela Constituição Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal não tem vinculação com o Exército. Acho até que eu vi essa questão no final de semana também, né? A Polícia Militar é uma organização independente, sem vínculo hierárquico com o Exército Brasileiro. Então, aqui, o gabarito dela vai ser a C também, tá? A gabarito é C, certo? E o que acontece aqui, que eu preciso explicar para vocês? Já falei da A, já falei da B também, a C é o gabarito, não tem vinculação com o Exército. Ela tem uma vinculação com o Exército porque ela é uma força auxiliar do Exército, certo? Então, independentemente também aqui do vínculo hierárquico também com o Exército, existe uma certa hierarquia, né? Então, assim, dentro das forças de segurança, forças policiais, forças militares, tem a hierarquia. A gente sabe que as forças terrestres são as mais antigas, depois vem as forças da Marinha, depois vem a força da Aeronáutica. Então, tem uma certa hierarquia aí entre as forças militares e a Polícia Militar também entra nesse jogo, beleza? Vamos lá, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Vamos para 4. Tá ótimo, vamos embora. Vamos para 4. Sobre as situações na ativa, ó. Acabei de falar isso aqui para vocês. Achei que não ia ter mais, mas tem aqui. Essa alternativa correta. A situação na ativa é exclusiva dos policiais da reserva. Então, poxa, na ativa dos policiais da reserva, não bate, né? Policiais militares na inatividade são aqueles que se aposentam e não possuem vínculo com o serviço ativo. Opa! Os policiais militares da reserva podem ser convocados para o serviço ativo de maneira compulsória, sem a necessidade de anuência do policial. Isso pode acontecer. Os policiais da ativa, na ativa, podem ser convocados para o serviço enquanto da reserva apenas
atuar em atividade de apoio logístico. Isso aqui está errado. A situação na inatividade abrange todos os policiais militares, tanto da reserva quanto reformados, que podem ser convocados voluntariamente pelo serviço ativo. Reformado não pode. Lembra que reformado não pode, tá? Então, o gabarito dessa aqui vai ser AC, tá? Eu acho que o gabarito de vocês está como letra E, mas eu acho que está errado. Então, confere aí e anota direito aí, porque o gabarito dessa letra não. Oh, meu Deus. Número 4, letra C. Fechou? Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Falamos de baixo. Já estamos trazendo aqui bastante conteúdo, bastante coisa para vocês. Então, não dá para titubear, não dá para brincar, porque a parada aqui é no 12, fechou? Vamos lá, vamos para cima? Show, sem dúvidas. É isso aí, Iago. Vamos lá. Vamos gabaritar essa porra nessa prova aí. Vamos lá. Número 5. Carlos Brasileiro Nato, tem 32 anos e é formado em Direito. Ele decide prestar concurso para a PMDF. No entanto, ao ler o edital, percebe que requisito específico quanto à idade, altura e escolaridade. O ingresso ocorre por meio de nomeação direta do governador, concurso público de provas ou provas e títulos, indicação pelo comandante-geral, convocação extraordinária, processo interno de seleção. Essa aqui é dada, né? Mas o que eu quero chamar a atenção disso aqui é que o texto, ele nos leva a querer entender muita coisa. Olha só o texto. Cara, grande parte das vezes o texto não vai ter muito a ver com aquilo que a banca quer. Vamos lá, qual que é o letra da... Qual questão? A4 ou Elisa? Tu tá se referindo? Bota aí para mim, se é A4, você está perguntando qual que é o erro. Se for A4, e não possui vínculo com o serviço ativo, essa daqui está falando? Na inatividade. Eles possuem vínculo porque eles podem ser convocados, entendeu? Se for A4, né? Se for A4, eles possuem vínculo porque eles podem ser convocados. Então, eles ainda possuem vínculos, principalmente os militares da reserva remunerada. Os reformados, não. Fechou? Se for A4, é esse o raciocínio. Vamos lá. 6. Essa aqui vocês têm que matar na unha, né, cara? Essa aqui é fácil demais, né? 6. Como base situação hipotética, Carlos, ao ler o edital, percebe que a altura é de 1,62. Considerando os requisitos, ele atende ao critério de altura para homens? Não, né? Porque a altura mínima é 1,65 m. Então, vocês percebem quanto a banca é sacana de fazer essas questões. Se você está desatento, você acaba errando uma questão. Poxa, será que é 1,60 m? Será que é 1,65 m? Aí você, fez prova para outro estado. Sabe que é 1,60 m em outro estado. Por exemplo, acabou de fazer PM Sergipe. PM Sergipe é 1,60 m. Então, aí, poxa, acabei de fazer PM... deve ser a mesma coisa. Nem estudei a legislação da PMDF. Vou dar tora mesmo, porque acabei de estudar isso. Deve ser a mesma coisa. Cara, não é. Então, você tem que ficar atento. Beleza? Isso, é da 4, obrigado. Vamos lá. 7. O significado de espírito de corpo. A união e solidariedade entre os policiais. O individualismo. A subordinação incondicional. A desconfiança, nenhuma das alternativas. O gabarito desse aqui vai ser A, tá? O gabarito é A. União e a solidariedade dos policiais. O que seria o espírito de corpo? Por exemplo, todo mundo no CFO, vocês muito em breve. Se você acredita nisso aí, que você estará no próximo CFO em breve, bota aqui nos comentários, amém, que eu quero ver você profetizando sobre a sua vida. Vamos lá. Você está lá no CFO, você vai fazer um GIPOM, Jornada de Instruções Policiais Militares Rural. Aí você vai estar lá subindo morro, descendo morro, fazendo marcha, mochila nas costas, todo sujo de lama, morto da fome. Aí o que acontece? Vai ter uma oportunidade lá, vai ser oportunizada a vocês que dividam a comida, né? Então, assim, vai pegar uma marmita, por exemplo, e vai dividir para 4 pessoas. O que seria o espírito de corpo? Essa colaboração, essa amizade, poxa, eu vou comer uma colher, ele vai comer outra, ele vai comer outra, ele vai comer outra. Pronto, agora começa de novo. Não é eu comer toda a marmita e depois o outro comer, não. É o espírito de corpo, é vocês se organizarem, vocês estarem sincronizados para passar por determinados desafios. Então, é aquela amizade, aquela união que vai ter entre vocês. Isso é o chamado espírito de corpo. Fechou? Boa, muitos amém, eu creio, é isso aí, vamos lá. Número 8.
São manifestações essenciais do valor policial militar. Patriotismo traduzido pela vontade abalável. Abalável, aí você me quebra, né, xerife? É inabalável. Aí fica mais acessível para nós. E aí, 2 e 3, a fé e a missão na Polícia Militar e o aprimoramento técnico profissional. Lembrando sempre que manifestações de valor, artigo definido, a ou o. Então, se ele trouxer ali um verbo no início da frase, não vai ser manifestações de valor. Beleza? Fica ligado nisso aí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vou deixar assim, porque daí eu acho que eu consigo ficar vendo vocês e consigo também responder. Botar minha telinha ali. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Ficar mais plausível. Dá certo, sim. Assim eu gosto mais. 9. Soldado Marcos, durante o expediente, utiliza seu posto hierárquico. Olha só, ele utilizou o seu posto hierárquico para obter vantagem. Para obter vantagem em um estabelecimento comercial. Tal conduta é vedada pelo Código de Ética Policial Militar. Então, ele está utilizando do carro para ele obter vantagens. Isso é vedado, tá? A respeito dos preceitos da ética, assinale a alternativa correta. O policial pode utilizar a sua graduação para obter vantagens, desde que em situação que envolva o benefício da corporação. Olha aí. É permitido ao policial utilizar a sua influência hierárquica para intermediar negócios particulares de terceiro. O uso do posto ou graduação para obter vantagens pessoais é expressamente proibido pelo Código de Ética. O policial pode tratar de interesses comerciais particulares dentro da organização, desde que não interfira no serviço. Nada a ver, né? O uso da graduação para obter benefício é permitido na inatividade. Então, aqui, o gabarito é C. Vocês perceberam que eu gosto de C, né? Gosto de C de verdade, com força. E aí, o que acontece? Para vocês entenderem, o policial militar, ele tem lá nas normas aquilo que é vedado, então ele tem o abster-se de tratar em ambiente apropriado de negócios alheios à instituição policial. Então, ele não pode tratar dentro de local, dentro da Polícia Militar, sobre negócios, mesmo que ele seja da reserva e ele venha prestar serviço na atividade. Ele não pode, tá? Ele tem que abster-se de tratar fora do local apropriado. É bem esse termo que está disposto lá no artigo que fala sobre as condutas que são vedadas ali pela ética policial militar. Beleza? Sem novidades, gabaritos. Se tiverem dúvidas, pode botar aqui que a gente vai resolvendo. Fechou? 10. Na inatividade, pode usar de suas designações hierárquicas em quais das situações abaixo? No exercício de atividades comerciais, olha só, ele pode usar da designação hierárquica. Então, ele pode assim, ó, eu sou o sargento tal, eu sou o tenente tal, eu posso usar em quais circunstâncias? Para discutir assuntos policiais militares na imprensa sem restrição. Quando no exercício do cargo de natureza civil na administração pública, para debater questões técnicas, desde que autorizados e em campanha político-partidária. Aqui tudo é vedado, né? Tudo isso aqui é vedado, vedado, vedado. Aqui é vedado também. Aqui tem restrições, tem que ter uma autorização, ele tem que ser especialista, tem que ter uma autorização. A única que se encaixa é a letra D. Fechou? Ele pode, desde que autorizado ali, debater questões técnicas. Fechou? É permitido ao policial militar da ativa ser sócio-gerente de empresa privada, administrar organizações privadas, desde que sem fins lucrativos, olha aí. Participar como acionista de sociedade anônima, gerenciar o negócio de terceiro, exercer gestão direta de seus bens sem restrição. Olha só, você às vezes pode estar pensando assim, poxa, professor, pelo menos eu vou entrar na polícia, mas pelo menos os meus bens, que depois que eu entrar no CFO, muitos bens irão vir para mim, vou ter condições de viajar, vou ter condições de ter um apartamento, ter condições de ter um carro do ano, ter condições de ter várias coisas. Pelo menos a gestão desses tantos bens eu vou poder fazer, né? Sim, você pode gerir seus bens, porém você pode ser chamado a justificar os seus gastos, se a tua vida está compatível com o seu salário. Isso está previsto no estatuto, e isso é
o que deixa a questão ali, a letra E, incorreta, porque fala que é sem restrição. E não é isso, né? Tem restrições. Porque a 10E está errada. Então, assim, ó, ele pode utilizar das designações hierárquicas em campanha político-partidária? Aí não, né, xerife? Não, né, xerife? Ele não pode, é o seguinte, o que está acontecendo? Ele vai estar na reserva, e aí ele fala assim, eu sou o sargento ciclano, sou o sargento fulano. Então, ele não pode, tá? Ele não pode fazer isso aí. Deixa eu pegar aqui, que eu já vou te falar aqui o artigo, e a gente já lê certinho, beleza? Artigo 29. Vamos abrir aqui, que quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Eu gosto quando é assim, ó. Abster-se na inatividade. Olha só, artigo 29, inciso XV3, 8. Essa hora, gente, já o cérebro já não atina mais direito, viu? Em atividades político-partidárias, ponto. Então, a gente não pode debater com banca, não pode brigar com banca, não pode. Beleza? Grande Davi, muito bom, Davi. Tu é só mais um risquinho ali, é o 8º, exatamente, é isso aí. Fechou, Luciano? Conseguiu entender, meu amigo? Deu bom? É verdade, o Iago, tô te falando, cara, que o cérebro essa hora já não presta mais, cara. Não presta mais, é o 18 e não o 8. Fechou? Nunca fui muito bom com esses números romanos, cara. Sempre tive um certo complexo, e já digo para vocês que no CFO eu tive a grande façanha, minha turma teve a grande façanha de fazer flexões contando em números romanos. Aí vocês imaginam o que aconteceu, como que foi essa nossa pagação de 50 flexões em números romanos. Aí você fica pensando como é que vai ser, mas se eu for contar para vocês, vai perder a graça quando vocês chegarem lá. Vai que eu que estou lá à frente da coordenação para recepcionar vocês, para nós fazermos 30, 40, 50 flexões em números romanos. É lindo demais. E tem mais ainda, tem mais fazer polichinelos em números romanos. Não dá tempo nem de você terminar um, já está na hora de fazer o outro. CFO é bom demais. CFO é bom demais. Vamos lá. Vamos para 12. Durante o patrulhamento policial Carlos, vou deixar maior aqui para ficar melhor aí. Durante o patrulhamento policial, Carlos presenciou o colega tratando o cidadão de forma desrespeitosa. Sabendo que a urbanidade e o trato cordial são preceitos essenciais da ética, ele optou por chamar a atenção do colega e reforçar a necessidade de respeito aos cidadãos. A respeito dos deveres, assinar a alternativa correta. O policial deve tratar os cidadãos com humanidade e respeito, independentemente da situação. A hierarquia e disciplina sobrepõe ao trato cordial com os cidadãos? Não. Não é porque eu estou presente ali na frente de um meu comandante que eu vou ter que destratar as pessoas. Eu vou tratar melhor o meu comandante e destratar as pessoas. Não. É em qualquer situação. Eu tenho que ser cortês, eu tenho que tratar os cidadãos com humanidade e respeito. A fidelidade à instituição permite a adoção de medidas mais rígidas com a população. Então, quer dizer que você... Inclusive, estou fazendo um curso agora que fala muito sobre isso, sobre o nosso trato com a população, né? Então, o trato com a população tem que ser cortês, independente das circunstâncias. Você pode ser direto nas suas ações. Cidadão, bota a mão na cabeça. Mas eu não posso xingar o cara, vagabundo, bota a mão na cabeça. Não. Eu posso ser direto nas minhas ações. Só que eu não posso tratar as pessoas com sacanagem, vamos dizer assim. O policial não tem obrigação de tratar subordinados com urbanidade. É todo mundo, independente da situação. A manutenção da ordem pública dispensa a necessidade de cordialidade. Tá? Então, não tem nem o que falar, né? Vamos para 13? A finalidade, a fidelidade à instituição é a dedicação integral. Quem é meu aluno sabe que a banca vai trocar pelo quê? Bota aí nos comentários para mim, nas mensagens. Quando é integral, a banca troca pelo quê? Lohane. Lohane tirou até foto comigo, né, Lohane? Bom demais, Davi, bom demais, Gustavo, o pessoal tá afiado. Então é o seguinte, a fidelidade e a dedicação integral, fica ligado. Então, às vezes, como aqui ela veio num enunciado de questão, ela pode vir dentro da questão. Ela pode vir como alternativa. Então, por isso que eu sempre fico chamando a atenção nesses pontos específicos. O dever de seguir, olha só,
o dever de seguir ordens superiores, independentemente de sua legalidade. A gente só cumpre ordem legal, tá? A gente só cumpre ordem legal. Caso a determinação seja obscura ou deixe dúvidas, você pode solicitar o esclarecimento, mas você não vai cumprir uma ordem ilegal. Fechado? Não se cumpre ordem ilegal. O compromisso com a segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Bom demais. A isenção de responsabilidade em caso de abuso de autoridade, se for em prol da corporação. Então, quer dizer que é o seguinte, que o cara foi lá, jogou uma pedra na frente do batalhão, quebrou o vidro, me dá o direito de eu sair, quebrar ele no pau lá fora, porque é em prol da instituição. Não, né, gente? Não. Então, não tem isenção de responsabilidade, em nenhuma hipótese. A dispensa do policial militar da obrigatoriedade de culto aos símbolos nacionais. Não, ele tem que ter o culto aos símbolos nacionais, que é uma das princípios da ética policial militar. A subordinação absoluta, sem questionamento, sem qualquer ordem recebida. E vai ter um ponto no dispositivo que vai falar que a subordinação afeta a integridade, né, e a honra do policial militar. A subordinação não afeta a integridade e a honra do policial militar. Tá? Ele ser subordinado a alguém, ele respeitar alguém, não prejudica ele em hipótese alguma. Tá? Então, aqui, a subordinação absoluta, sem questionamentos a qualquer ordem recebida. Não, você pode questionar. Tá? O gabarito desse aqui é B. Fechou? Qual dos seguintes deveres não está previsto no artigo 32 do Código de Ética? A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, o culto aos símbolos nacionais. Ó, fica atento nisso aqui, ó, porque a banca ela gosta de botar outras coisas, tá? Religiosos. A segurança da comunidade, o direito de se recusar a cumprir ordens superiores, a manutenção da ordem pública. Então, quer dizer que ele tem direito de recusar a cumprir ordens superiores. Isso aqui, você poderia ficar com dúvida. Por quê? Poxa, professor, eu posso me recusar a cumprir ordens superiores. A regra é não. Tá? Então, por isso que ali essa questão, ela daria uma dúbia interpretação, você concorda comigo? Que ela poderia dar uma dúbia interpretação, essa D? Poxa, professor, o senhor acabou de falar que eu tenho o direito de recusar a cumprir uma ordem ilegal. Só que você vê que a questão, ela parou. Então, ela está dizendo que não está previsto no Código de Ética o direito de se recusar a cumprir ordens superiores. Então, as ordens superiores, em regra, elas são cumpridas, salvo se elas forem manifestamente ilegais. Fechou? Concordaram comigo aí? Fechou? Gabarito? O soldado Almeida, recentemente incluído na Polícia Militar, foi convocado para prestar o seu compromisso de honra. Durante a solenidade, ele questionou se tal ato era meramente simbólico ou se possuía alguma relevância legal funcional. Com base nos preceitos, assinaram a tratativa correta. O compromisso e honra tem apenas valor simbólico e não possui implicações legais. O compromisso de honra é opcional e depende da vontade policial militar. O compromisso de honra é apenas uma formalidade sem qualquer relação com a estrutura hierárquica. O compromisso de honra pode ser prestado em qualquer momento da carreira, sem necessidade de solenidade. Compromisso de honra é um ato solene que representa a aceitação consciente das obrigações, deveres da carreira. Ele quer saber o que aqui? 15. 15 ele quer a correta. Vamos lá. Opcional. Não é opcional. Não tem apenas. Sem qualquer relação com a estrutura hierárquica. Pode ser prestado em qualquer momento. Sem necessidade de solenidade, gabarito. É I. Eu acho que para vocês aí, a 15 gabarito é I. Tá certo. 15 o gabarito é I. Trata-se de ato solene, tá ok? Ato solene, e é vinculado. Vinculado quando ele ingressa, quando ele é declarado aspirante oficial, quando ele é declarado oficial da Polícia Militar, então é um ato vinculado ao posto ou à graduação que ele vai passar a executar a partir daquele momento.
Com base no artigo 35, o comando é uma função pessoal. Pessoal, você que é meu aluno já sabe, pessoal, a banca gosta de trocar pelo quê? Na verdade, é o que faria essa questão ficar correta. A função é uma função impessoal, tá? Impessoal e subjetiva, que depende depende da forma de liderança de cada policial militar, tá? Tudo errado. É vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal. Opa! Não se aplica aos policiais militares que exercem funções administrativas. Pô, nada a ver, né? Pode ser transferido entre policiais sem necessidade de critério hierárquico. Quer dizer, então, é o seguinte, que eu sou comandante geral, e aí eu falo o seguinte, ô major, tu assume aí o comando da instituição para mim, porque hoje eu não tô no bom dia. Tem como, né, gente? Tem como. Sem critério hierárquico não dá, né? Mesmo assim, ele não pode ser transferido entre policiais de um para o outro. Tem que ter uma determinação para que isso aconteça, inclusive no comando geral. Tem que ser uma ordem, né? Uma nomeação pelo governador. Não é assim, de qualquer jeito. Show? Pode ser delegado para subordinados, independentemente de autorização. Mesma coisa. O gabarito mesmo é B, tá? Com relação ao papel de subtenentes e sargentos, na Polícia Militar, assinar alternativa errada, tá? Errada. Devem impor-se pela lealdade, capacidade técnico-profissional, literalidade da lei. Tem a responsabilidade de manter a coesão e o moral das praças. Ok. Devem zelar apenas pela execução de ordens, sem influenciar na formação subordinada. A gente sabe que vai influenciar na formação de subordinados. Os subtenentes e os sargentos, eles têm a função de reproduzir, né, a parte dos oficiais dentro da instituição. Então, eles têm que zelar, sim, pela formação dos policiais, porque eles têm um papel fundamental na formação dos policiais. Vai ficar, Lucas, vai ficar gravado, sim. Beleza? Ou Ian, vai ficar gravado, tá? Então, aqui, são responsáveis pela observância das normas, tranquilo. Complementa as atividades dos oficiais, é isso aqui. Então, eles não devem zelar apenas sem influenciar na formação, porque eles têm um papel de influenciar na formação dos subordinados. Capitão Mendes, ocupando um alto posto na hierarquia da Polícia Militar, foi flagrado cometendo uma transgressão disciplinar. Durante a apuração, levantou-se a questão sobre a gravidade da violação dos preceitos éticos em relação ao seu grau hierárquico. Com base no texto acima, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Ele foi flagrado cometendo transgressão disciplinar, né? Ele é capitão. Então, falou-se sobre a gravidade da violação dos preceitos éticos. A violação de ética tem a mesma gravidade, independentemente do grau hierárquico do infrator. Não, né? Independentemente, não. Quanto maior for o grau, mais alto é a punição. Quanto mais for elevado o grau hierárquico de cometer a violação, menor. Olha aí, menor. Aí você, poxa, professor, essa questão é fácil. Não, não é, gente. É porque você está afiado, você está atento, você está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Porque não é fácil. Na hora da prova, é muita questão, é muito conteúdo, você já vai estar zureta, 2, 3 horas de prova, você ainda preocupado com a redação que tem que fazer. Você passa ali, poxa, mais hierárquica, violação, ética menor, gravidade. Ah, vai isso aqui mesmo. Então, você acaba perdendo um ponto importante. Então, é quanto maior, tá? Maior é a gravidade do auto. A violação da ética policial é mais grave quando cometida por um policial militar de grau hierárquico mais elevado. É isso aqui. O grau hierárquico não é considerado na avaliação da gravidade. É sim. As responsabilidades funcional exime o policial de responder por violações disciplinares. Tudo sob controle, né? Vamos lá, vamos para 19. Manifestações coletivas são permitidas apenas para reivindicação salarial. São proibidas, independentemente da sua finalidade. São permitidas quando envolvam críticas a superiores, piorou. Podem ocorrer desde que não interfiram no serviço. São permitidas para fins políticos, mas não reivindicatórios. O gabarito aqui vai ser B, né? Em qualquer circunstância é proibida a manifestação coletiva. Certo? Inclusive, teve
Ano passado, pessoal, fez uma parte coletiva, cara, aqui num batalhão aqui, não vou falar também qual é, mas fizeram uma parte coletiva direcionada ao comandante. Cara, todo mundo foi transferido. Todos que assinaram a parte foram transferidos para batalhões variados dentro do DF. Ainda saiu barato, né? Porque eles poderiam ter sido presos por motim. Então, assinaram, todo mundo assinou uma parte lá, reivindicando alguma coisa, sobre escala, se eu não me engano. E o pessoal foi tudo transferido. Então, fiquem ligados nisso aí. A parte, ela é individual, viu? Vamos lá. O Tenente Souza está sendo investigado. Opa. Está sendo investigado por condutas que podem levá-lo a conselho de justificação. Durante o processo, ele questiona se deve ser afastado das funções imediatamente. Então, vamos lá. Oficial, você vai lembrar, vou até escrever aqui. Gente, vocês têm dúvida nessa parte de conselho de justificação, conselho de disciplina, oficial, praça? Alguma coisa nesse ponto vocês têm dúvida? Pode botar aqui que eu vou responder, fechou? Pode botar aí, não tem problema não. Oficial, conselho de justificação, recurso ao TJDFT. Praça, conselho de disciplina, recurso ao governador. Até você que também vai assistir essa aula posteriormente, né? Se quiser, pode botar no fórum também, se tiver dúvidas dentro da nossa matéria, tudo que a gente está falando aqui, pode botar para mim, que eu vou responder o fórum quando vocês trouxerem, certo? Então, vamos lá. O afastamento oficial é facultativo e depende do julgamento? Não, o afastamento é obrigatório, tá? Ele só pode ser afastado se o Tribunal de Justiça determinar? Não. Ocorre imediatamente ao ser submetido ao Conselho de Justificação, o gabarito é essa. O afastamento só ocorre se o governador autorizar, nada a ver. Ele é imediato, tá? Não depende de ninguém autorizar. O Conselho de Justificação não tem competência para afastar o oficial. Então, de acordo, vou pegar aqui para falar para vocês bem certinho. De acordo com. Peraí, eu queria incorreto, a 20, né? O artigo 48, tá? Anota aí. Artigo 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será, na forma da legislação, submetido a conselho de justificação. Só fica atento para ele não misturar, para ele não dizer que é conselho de disciplina, por favor. O oficial, ao ser submetido ao conselho de justificação, no parágrafo 1º, deverá, ele não está escrito que ele poderá, deverá ser afastado do exercício de suas funções, conforme estabelecido em legislação específica. Então, ele deve ser afastado, não depende de ninguém, não depende de nada, ele vai ser. Fechou? Sobre os conselhos de disciplina, assinar a alternativa correta. O conselho de disciplina é aplicado apenas a oficiais? A gente acabou de ver isso aqui, né? Acabei de falar para vocês aqui em cima. A submissão ao conselho de disciplina implica automaticamente a exoneração do policial militar. O que a gente falou? É exonerado? Não é exonerado. Ele é afastado das suas funções. Fechou? E essa não é uma hipótese de exclusão do serviço ativo. O conselho de disciplina também pode ser aplicado a praças na reserva remunerada ou reformadas. É isso aí, tá? É esse o gabarito. Letra C. E o oficial também, tá? Pode ser aplicado o conselho de justificação para oficiais que estiverem dentro de sua inatividade. Apenas o governador pode estar ao conselho de disciplina, a gente sabe que não. Quando o praça ele for ele estiver praticando algo que não seja condizente, não seja possível dele continuar na fileira da corporação, ele vai responder e não depende do governador instaurar o conselho. O governador ele vai julgar o recurso do conselho de disciplina para os praças. Então, única vinculação dos praças com o governador dentro do nosso estatuto é o recurso do conselho de disciplina. Beleza? O recurso o Conselho de Disciplina não tem competência para afastar o policial. A gente já viu que sim, tá? Tá, vamos lá.
Tudo certinho aqui até agora. Vamos lá. 22. O regulamento disciplinar da Polícia Militar estabelece que a pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar que você sabe que é 30 dias, né? Lá no artigo 47, ele vai falar que regulamentos especificará a interposição, a pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar de 30 dias. Então, sempre que tiver letra, datas, prazos, fica alerta, viu? Fica alerta, porque isso é importante vocês saberem. Grifa aí, dá o jeito. Hoje teve um aluno que falou para mim, professor, o bizu que o senhor passou lá, de como que a gente estuda, de como que a gente lê a letra da lei, me ajudou bastante. Já estou levando a risca, já estou grifando aqueles pontos que eu acho mais importante, aquilo que a banca pode trocar, muito bom, valeu pelo bizu, e é isso. Literalidade da lei é isso. Você lê e já vai pensando como que a banca pode trocar aquele termo específico, certo? Vamos lá. Sobre os conselhos de justificação, previsto no artigo 48 da lei, a alternativa incorreta. Sobre o conselho de justificação, Pablini, grande Pablini. Sobre o conselho de justificação, previsto no artigo 48, assinala a alternativa incorreta. Então, nós precisamos da incorreta. Oficial incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido ao conselho de justificação, conforme legislação específica. Sem novidade, né? Ao ser submetido ao conselho de justificação, o oficial deverá ser afastado de suas funções até a resolução do processo, conforme estabelece. Tranquilo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal é responsável pelo julgamento dos processos oriundos do conselho de justificação, conforme 48. É isso aí. O conselho de justificação não pode ser aplicado a oficiais da reserva, remunerado ou reformado, mesmo que apresentem capacidade de permanecer. Esse aqui é o gabarito, tá? Pode ser aplicado a oficiais da ativa quanto da reserva. A decisão do conselho de justificação pode resultar em afastamento ou até mesmo a exclusão dos oficiais. É isso aqui. Estamos aqui, quase 25 questões. Até agora, alguma dúvida? Pode botar aqui que a gente vai responder, fechou? Quem tiver dúvida, pode mandar ver que nós vamos para cima. Com relação ao conselho de disciplina, previsto no 49, a alternativa correta. O governador do DF tem competência para julgar em primeira instância. E aí, o que vocês acham? Primeira instância, que o governador julga os recursos? Já falou em recurso, já não é primeira instância, tá? Então, não é assim que funciona. Última instância. Muito bom, Davi. Grande Davi. Davi tá que tá, ó. Tá que tá. Aqui, deixa eu ver, a Pablini falou aqui. Aqui, o que está errado aqui é a última instância, tá? Última instância, só. O resto está tudo certo. O governador, ele tem competência para julgar o conselho de disciplina, o recurso no conselho de disciplina. E o TJDFT é o dos oficiais. O conselho de disciplina poderá ser aplicado apenas a aspirante oficial. Apenas não, né? Não sendo possível sua aplicação a praças com estabilidade assegurada. No próprio dispositivo fala, né? Que é aos aspirantes oficiais e aos praças com estabilidade assegurada. O aspirante oficial, quando presumivelmente incapaz de continuar como policial da ativa, será submetido ao conselho de justificação e não ao conselho de disciplina. O que vocês acham dessa letra C? Será que poderia ser? O conselho de disciplina é exclusivamente para praças em situação de ativa. Calma aí que eu já vou te responder. O conselho de praça da ativa não podendo ser aplicado à praça da reserva remunerada. Isso aqui também está errado. O conselho de disciplina é exclusivamente para praça situações da ativa, não podendo ser aplicado à reserva remunerada ou reformados. Tá, peraí, deixa eu ver qual é o gabarito disso aqui, então. Rapaz, como policial da ativa, será submetido ao conselho de justificação. Não. O conselho de disciplina é exclusivamente para praça situação da ativa, não podendo ser reserva remunerada. Isso aqui está errado. Ou seja, aqui é duplicado, isso aqui não tem gabarito, tá? Em primeira instância, isso aqui não tem gabarito. Não tem gabarito. Muito bom, Davi. Mas vamos fazer um gabarito para essa questão aqui? Conselho de disciplina é exclusivamente para praças e situação da ativa. Não, aí não poderia ser. Talvez para CAE, poderíamos dizer que o conselho de disciplina... deixa sem gabarito essa porra. Vamos lá. O Kailane é o seguinte, quem não tem estabilidade, quem tem menos de 10 anos, ele vai ser, quando ele faz algo que
não seja mais plausível ele continuar em atividade, ele continuar dentro da instituição, ao invés de ir para o conselho de disciplina, ele vai passar por um processo administrativo. Por exemplo, ele vai responder um memorando acusatório ou uma sindicância e vai finalizar esse processo, essa sindicância, com a exclusão dele. Pronto. É simples o processo de quem não tem 10 anos de serviço ainda no caso dos praças. O de oficial, não. O de oficial, ele passa 3 anos de academia, mais 6 meses de aspirantado, ele já é estável, a partir do momento que ele passa a ser oficial. A partir do momento que ele é oficial, ele já passa por um conselho de justificação. Não é no processo administrativo para fazer essa demissão desse oficial. Entendeu, Kailane? O que tem de diferença? Fechou, beleza. Que bom, se não estiver entendendo, pode falar, não tem problema não. Vamos para 25. Eu não sei por que estou cismado com o conceito de justificação para a prova de vocês, tá? Sabe por quê? Está muito em voga. Tudo que aconteceu no dia 8, muitos oficiais responderam. Não estou descartando, inclusive, de trazer algo voltado a conselho de justificação, crime militar, dia 8 de janeiro, o que pode acontecer. Cara, tem que saber, tá? Tem que saber o que é cada um, o que cada um vai responder, tá? Então, assim, não sei por que eu estou cismado com esse tema aí, conselho de disciplina, conselho de justificação, não sei, vamos lá. Sobre o conselho de justificação, assinar a alternativa correta. O TJDFT tem competência para julgar os processos oriundos do conselho de justificação, conforme o artigo aqui, né? Mas vamos ver a outra. O conselho de justificação não pode ser aplicado a oficiais da reserva remunerada. A gente já sabe que pode. O oficial ser submetido a conselho de justificação não precisa ser afastado de suas funções. A gente sabe que tem que ser afastado, deve ser afastado. A competência para julgar os processos do conselho de justificação pertence ao STM. Cara, STM não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Tá? Os oficiais não podem ser afastados do exercício da função das coisas que tiverem. Não, eles serão afastados, né? Então, o gabarito dessa aqui é A mesmo. 26. A respeito do conselho de justificação e disciplina, assinar a alternativa correta. O conselho deve ser aplicado exclusivamente aos oficiais da ativa, não abrangendo a reserva. Mais do mesmo. Conselho de disciplina exclusivamente para os aspirantes e praças com estabilidade segurada, sem possibilidade de aplicação para a praça da reserva. Errado. O governador tem competência para julgar, em última instância, os recursos do conselho de justificação. Olha aí, olha só a pegadinha. Tá vendo? Se você tá titubeando, cara, você erra essa questão. E é fácil de errar isso aqui, porque o governador do DF para julgar, em última instância, recurso oriundo do conselho de justificação. Pô, governador, oficiais, conselho de justificação, pum, vai lá assinar, se lasca. Tá empolgado, eufórico, ou realmente você tá cansado, ou passa batido, beleza? O oficial afastado de suas funções, por ser submetido a conselho de justificação, não pode retornar ativo enquanto não houver o julgamento final. O conselho de disciplina pode ser aplicado a praças com estabilidade assegurada, bem como praça da reserva remunerada reformada, quando considerado incapaz de permanecer em situação de inatividade. Gabarito é letra E, tá? Então, assim, não é enquanto não houver julgamento final, tá? Não é enquanto não houver julgamento final. Porque às vezes tem recurso e tal, ele pode voltar. Então, o gabarito dessa aqui é E. Certo? Se tiver destoando o gabarito que vocês têm, pode me falar que a gente arruma na hora. É considerado dependente do policial militar. Essa aqui vai ser a 27. Vamos lá para a letra não, né? Número 27. De acordo com a 729, é considerado dependente. Apenas os filhos do policial militar, desde que menores de 18 anos. Né? Você tem um rol gigantesco lá no artigo 50. Artigo 50. Vai estar lá o rol, que vai falar quem que é, né? A esposa é considerada dependente, mas não a mãe viúva. A mãe viúva é sim, desde que não receba remuneração. A mãe viúva do policial é considerada dependente, desde que não receba remuneração. Está aqui o gabarito. O enteado policial nunca será considerado dependente. Está errado. O enteado é sim. Apenas o filho maior de 21 anos é considerado dependente. Não, menor, né? Menor, se não estiver estudando. Menor de 21 anos. Fechou? Gabarito, letra C.
28. Quando chegar nas 31 que a gente já corrigiu, eu vou tomar uma aguinha ali, ir no banheiro e já volto. Beleza? Vai ser coisa rápida. Ação alternativa correta com base a respeito da remuneração na inatividade. Policial militar com mais de 30 anos, ao ser transferido para a inatividade, terá seus proventos calculados com base no soldo correspondente ao posto imediato, independentemente do posto existente na corporação. Esse independentemente aí ficou meio assim, né? Subtenente com mais de 30 anos, ao ser transferido para a inatividade, terá seus proventos calculados ao soldo de segundo tenente. Tá? Artigo 50 também. Os praças, independentemente de sua graduação, têm direito de receber seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto imediato, sem exceção. Sem exceção fica mais complicado, né? Aí já deixa a gente alerta as palavrinhas vermelhas. Os policiais que não atingiram 30 anos não têm direito a nenhuma melhoria de remuneração a ser transferido para a inatividade. Tem, porque a gente sabe que tem os policiais que vão pela cota compulsória, né? Então, eles pegam a compulsória para poder ir embora. Os cálculos dos proventos para a policial militar transferido para a inatividade depende exclusivamente do tempo de serviço, não levando em consideração posto de graduação. Sendo bem franco, acho muito difícil cair alguma coisa relacionada a provento, inatividade, tá? Muito difícil. Minha opinião, né? A respeito da remuneração dos dependentes, assinar a alternativa correta. A Pablini falou ali, tomara. Mas, cara, eu nunca vi cair, tá? Nunca vi cair, já fiz bastante questão, tenho, né, estudei já bastante sobre isso. No Brasil aí, eu acho que se caiu uma vez, duas foi muito. Eu não tenho conhecimento que tenha caído, não. Se alguém souber, pode me falar. A respeito da remuneração dos dependentes, a alternativa correta, não são considerados não são considerados como remuneração os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, mesmo que recebidos do cofre público. Nada a ver, né? Isso aqui. A remuneração de um dependente que receba benefício previdenciário não afeta a condição de dependência, independente de ser ou não assalariado. A gente sabe que tem que ser viúvo, né? Tem que ser viúvo. Mãe viúva, aquela circunstância lá. Então não é independente. O parágrafo considera como remuneração qualquer valor pago aos dependentes, desde que resultante da relação de trabalho. Gabarito, né? Salário dos dependentes que recebem remuneração do Estado não afeta a sua condição como dependente. A gente sabe que afeta, né? Desde que não receba remuneração. Policial pode declarar dependentes que recebem a qualquer tipo de remuneração, mesmo que resulte da relação de trabalho para fins de assistência. Gabarito é a letra C. Vamos lá. Vamos tomar uma água aí, 5 minutos, já chegamos na 30, e a gente já volta. 21 e 26, 5 minutos a gente está de volta.
Estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Vamos tocar o barco aqui para a gente tocar o máximo de questões que a gente puder, beleza? Questão 30. Você que está aí pensando se vai voltar para essa aula, já estamos na 30, beleza? Você deve estar pensando assim, poxa, professor, 30 questões, até agora estou bem, estou acertando tudo, zero dúvidas. Cara, mas eu sempre falo, você está sem dúvidas porque você está estudando, pô. Você não pegou essa lei agora, nunca viu a lei e acertou 30 questões. Não, não tem como isso acontecer. Você tem que ver uma legislação, você tem que ver o conteúdo para poder você acertar. Então é isso que está acontecendo. Você está acertando porque você já viu esse conteúdo, você tem o conhecimento e isso vai ajudar vocês na prova, beleza? Número 30, Capitão Eduardo, 31 anos de serviço na ativa, coitado, meu Deus do céu. Foi transferido para inatividade, capitão ainda. Considerando o disposto no artigo 50, a alternativa correta. Eduardo terá seus proventos calculados com base no soldo do posto imediatamente superior, desde que haja tal posto da corporação. Não vejo problema não nessa daqui. Vamos ver se tem mais alguma para ser parecida com essa aqui. Beleza? Vamos lá. Ao ingressar na inatividade, Eduardo manterá o soldo de capitão, pois não há previsão. Não. Somente oficiais generais têm direito a provento calculado sobre posto imediatamente superior. Não. O direito à melhoria de remuneração na atividade só se aplica a oficiais que tenham mais de 35 anos de serviço. Não. Pois se a unidade ativa transferidos para a inatividade, perdem automaticamente direito à assistência médica hospitalar. Lá no artigo 50, parágrafo 1º, vai falar, determina que o oficial com mais de 30 anos de serviço terá seus proventos calculados sobre o posto imediatamente superior. Então, mais de 30 anos, que é o que a banca fez, né? Então, sempre falo, número, se apeguem a isso, número, prazo, tá? Vamos lá. 31. Não pode ser considerado dependente policial militar o filho estudante menor de 24 anos, a ex-esposa com direito à pensão alimentícia, estabelecida judicialmente. Então, ó, não é considerado. Então, isso aqui é filho estudante menor de 24 anos. Tá certo. A ex-esposa tem direito à pensão. Está certo. O enteado, que se encontra inválido e sem remuneração, está certo. A filha solteira, mesmo que tenha vínculo empregatício, está certo isso aqui? Com o setor privado? A viúva do policial, desde que não tenha contraído um novo matrimônio. E aí você, ó, que quer chegar quebrando a banca, quebrando tudo, chegar, vou ser policial, eu vou matar gente, eu vou viver. Fica ligado, hein? Se for, a sua viúva vai ficar com a sua remuneração. E aí, obviamente, ela não vai casar de novo, no papel, mas ela vai poder usufruir dos seus generosos salários aí de talvez capitão, talvez major, talvez coronel. Então fica ligado aí, você que vai entrar que quer entrar, já vai fazendo os seus exames médicos, não vai querer ter infarto aí depois de passar por um CFO da vida. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Foi tão difícil essa jornada de chegar até aqui hoje que eu cuido qualquer dor que eu já tenho, eu tô correndo pro médico, e olha, eu tenho medo. Eu morro de medo aí de deixar a minha mulher aí com a minha remuneração, viu? Eu tenho medo que, olha, deixar ela aí com a minha remuneração não dá. Deixa eu aproveitar, pô. Deixa eu aproveitar. Viúva bonita, exatamente, ô Pablinho. Eu tô lascado. Não deixa aqui, que eu vou me cuidando aqui, qualquer dorzinha que eu tenha, já vou no médico mesmo, ó, faz bota na máquina de ressonância magnética aí, tô com dor no pé, bota eu da cabeça aos pés para ver se não tem nada de errado aí, porque tem que cuidar. Não vou deixar aí para ficar o dinheiro aí para ela. Não, deixa eu aproveitar meu dinheirinho. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Sobre os direitos policiais militares, assinar a alternativa errada. O que está errado aqui? Vamos lá. O policial tem direito a porte de arma, mesmo na inatividade, salvo se estiver nessa condição por alienação mental ou condenado por crime contra a segurança do Estado. Isso aqui não vejo erro. O policial pode receber a habilitação fornecida
pela corporação conforme disponibilidade de imóveis sobre sua responsabilidade. Legal isso aqui, viu? Vamos lá. B. B não, já foi. A alimentação fornecida ao policial compreende os policiais militares também na inatividade. Eita. A Constituição de pensão policial está prevista como um direito policial militar. É isso aí. O transporte pode ser fornecido tanto para o deslocamento de serviço quanto para a mudança de sede ou moradia. Fechou? O gabarito vai ser letra C, né? Que ficou ali estranho. A limitação está prevista no artigo 50G, mas restringe aos policiais militares que têm que estar em atividade, tá? Eu anotei isso aqui para poder trazer para vocês, para a gente não ter erro. Policial que se sentir prejudicado por um ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico tem o direito de recorrer administrativamente. Sob o direito de recorrer, a ação alternativa correta, direito de recurso. Policial militar pode recorrer administrativamente no prazo de 30 dias, independentemente, tá? Independentemente da natureza do contestado. Então, aqui, o prazo vai variar, tá? Vai variar de acordo com a natureza. A gente tem o prazo aqui, 15 dias corridos, vai anotando aí. Quando for relacionado ao quadro de acesso ou da cota compulsória. Cota compulsória. Aí temos os 120 dias nos demais casos. Isso aqui está na legislação, tá? Artigo 51 e parágrafos. Tranquilo? Vamos lá. O pedido de reconsideração, a queixa e a representação podem ser feitos de forma coletiva, desde que o policial esteja afetado pelo mesmo ato administrativo. Não pode ser feita, não pode de hipótese alguma. Já falei sobre isso. O policial deve esgotar todas as instâncias administrativas antes de recorrer ao Poder Judiciário, devendo comunicar previamente essa providência à superior. Cara, isso aqui, por mais bizarro que seja, você vai falar o seguinte: ô, meu superior, eu vou entrar na justiça, tá? Porque eu não concordei com a decisão de vocês. E eu preciso esgotar Aí vai dizer, não, você não esgotou todas as suas possibilidades administrativas, como é que você vai entrar na justiça? Não, você não pode entrar na justiça. Cara, isso aqui você sabe, né? Isso aqui é anterior à Constituição, então eu falei muito sobre isso no final de semana. Às vezes você sabe, você é expert em constitucional, sabe tudo, mas não é isso que eu preciso que você se apegue à literalidade da legislação. Então é o seguinte, o policial ele tem que esgotar todas as instâncias administrativas antes de recorrer ao Poder Judiciário, devendo comunicar previamente essa previdência à sua autoridade superior. E acabou. Não queira discutir com a prova. Então aqui a gente sabe, né? Não é fixo um prazo aqui de 15 dias corridos, tá? Então não é sempre. Aqui a gente tem vários prazos, né? O policial pode ingressar diretamente no Poder Judiciário para questionar ato administrativo, sem a necessidade de comunicação de intenção. A gente já viu que o gabarito sendo C, sendo o gabarito C, essa aqui estaria errada. Fechou? Vamos lá. De acordo com o Estatuto dos Policiais, alguns integrantes da corporação são alistáveis como eleitores. E, consequentemente, elegíveis. Ó, isso aqui tem que ficar muito atento, tá? Já adianto para você, o Estatuto, 5 anos. 5 anos. A Constituição Federal, em 10 anos. Elas vão falar sobre as mesmas coisas, só que prazos diferentes. Certo? Então, fica ligado nisso aqui. Vamos lá, vamos trabalhar. Todos os policiais, independentemente da graduação ou tempo de serviço, são alistáveis como eleitores, podem se candidatar. Não. Somente os oficiais, aspirantes oficiais, subtenentes, sargentos, alunos de curso de oficial e formação de oficiais, tá? Eles são alistáveis. A B, ele quer a correta, né? A B. Um policial em atividade com menos de 5 anos de serviço, ao se candidatar ao cargo eletivo, será automaticamente afastado temporariamente do serviço ativo, podendo retornar caso não seja eleito. Não. Caso ele tivesse
mais de 10, aí estaria correto, tá? Ele será afastado temporariamente. Mas como ele tem menos de 5 anos, ou perdão, mais de 5, né? Perdão, aqui eu estou falando da legislação, eu bisonhei aqui, tá? Mais de 5. Aí estaria correto. Mas como ele tem menos de 5 anos, quando ele se candidatar, ele vai ser automaticamente afastado temporariamente. Não dá para retornar, ele já era. Ele vai ser automaticamente excluído, tá? Não é nem afastado, é automaticamente excluído. Beleza? Por demissão ou licenciamento ex officio. O policial que possua 5 anos ou mais de efetivo serviço, ao se candidatar, será transferido imediatamente para a reserva. Não, né? Independente do resultado da eleição, não. Ele vai ser afastado temporariamente, e aí, se caso ele voltar, né? Ele volta, ele vai ser. Como é que eu vou dizer para vocês? Ele vai ser agregado, certo? Vamos lá, vamos agora explicar bem explicado para vocês. Policial, mais de 5 anos, se candidatou, ele vai ser agregado, vai participar da eleição. Após a eleição, não ganhou, volta. Ganhou, vai, já era. Vai ser diplomado, então aqui a gente vai ser. Se caso ele seja ganha. Opa, Jesus! Sai, espírito do gato. Caso eleição, aí ele vai ser automaticamente colocado na reserva remunerada. Então, recapitulando, mais de 5 anos, ele vai se candidatar, ele é agregado, sendo agregado e sendo, ele aí passou pela eleição, ele vai, né, ele sai da atividade, ele está agregado, ele vai, caso ele ganhe, ele vai ser automaticamente colocado na reserva remunerada, com proventos proporcionais, e caso ele perca, ele retorna ao serviço ativo. Ponto. O cara não está menos de 5 anos, ele tem menos de 5 anos, ele só se candidatou, ele já é automaticamente excluído do serviço ativo. Pronto, acabou, ele não volta mais. Fechou? Essa é a diferença em 5 anos, quem tem menos e quem tem mais de 5 anos. Só não confunda com a Constituição Federal, que o prazo... As circunstâncias são as mesmas, só que o prazo é de 10 anos. Fechou? Vamos lá. Os cabos e soldados, não, né? A gente já sabe que não. Um policial com 5 anos ou mais de vida de serviço, ao se candidatar ao cargo eletivo, será afastado temporariamente, caso seja eleito. Vamos lá. Em atividade com 5 anos ou mais, ao se candidatar, será afastado temporariamente, caso eleito, será transferido para a reserva remunerada no ato da diplomação. Essa aqui é o gabarito, né? Letra E. É isso? É isso mesmo. Gabarito, letra E. Com base no estatuto, ficou alguma dúvida com relação a essa parte aí? Pode botar aí para mim que eu vou ajudar vocês. Se vocês tiverem com alguma dúvida relacionada a essa parte aí oh, meu Deus do céu, da candidatura, policiais, tal. Show? Vamos lá. O auxílio invalidez será concedido, ele quer a correta, será concedido ao policial militar que, independentemente, auxílio invalidez, olha só, independentemente está na ativa ou na reserva. Estranho isso aqui, né? Venha a ser reformado por incapacidade definitiva. Ele tem que estar na ativa, tá? Auxílio invalidez, ele tem que estar na ativa. Quando ele já está na atividade, não tem muito o que falar em auxílio invalidez. B. O soldo policial pode ser reduzido. Não, aqui já está errado. Irredutível. O policial reformado não pode, em hipótese alguma, acumular sua remuneração de inatividade com qualquer outro rendimento proveniente de serviço público ou privado. Também está errado, né? Está na reserva remunerada, ele pode viver do jeito que ele quiser, ele pode acumular, né? Ele pode ter serviço de magistério. Deixa eu ver aqui, tem no dispositivo aqui. O policial de reserva e os reformados podem acumular sua remuneração com rendimentos provenientes do exercício de mandato eletivo, função de magistério, de cargo, comissão ou de contrato para prestação de serviços técnicos e especializados. Então, ele sendo especializado, ele pode sim ter outro contrato, ter outra remuneração ou algum serviço público, né, com acumulação. D. O valor do soldo da ativa da reserva remunerada deve ser igual para aqueles que ocupam o mesmo grau hierárquico, salvo as exceções previstas na lei. Os proventos da inatividade são fixos, não pode sofrer reajuste. Não, ele vai sofrer reajuste, gabarito é a letra D.
Ele vai sofrer reajuste. Ele tem que sofrer reajuste. Quando os policiais que estão na ativa recebem aumento, ele também vai receber aumento. Vamos lá. Sobre as disposições do Estatuto, a respeito das licenças, assinar a alternativa correta. A licença especial pode ser parcelada em período de até 4 meses por ano civil, né? Aí você sabe que é por até 2 ou 3 meses por ano civil, tá? Ela vai ter duração de 6 meses, mas ela vai poder ser parcelada 2 ou 3 meses por ano civil. Vamos lá. O período de licença especial interrompe a contagem do tempo seletivo. Não, não. O tempo não interrompe. Opa, barbaridade. Não interrompe. Os períodos de licença especial não usufruídos pelo policial militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo de serviço para inatividade. Será que é essa? O policial pode acumular diferentes tipos de licença ao mesmo tempo, desde que justifique a necessidade. Não tem acumulação nas licenças. A concessão de qualquer licença, independentemente do motivo, sempre acarreta restrição. Não tem restrição na progressão na carreira, tá? A única que vai ter restrição na progressão na carreira é a licença para tratar de interesse particular. Fechou? De acordo com o Estatuto, correto sobre as prerrogativas e direitos policiais militares. O policial pode ser preso por qualquer autoridade policial, sem a necessidade de flagrante delito, desde que ache indício suficiente de cometimento de crime militar. Não, né, gente? Ficou estranho, né? Somente em caso de flagrante delito. Tá? Somente em caso de flagrante delito, por qualquer autoridade. O policial militar, ao ser preso em flagrante, deve ser entregue imediatamente à autoridade policial militar, mais próxima, sem qualquer exceção, quanto ao tempo de permanência na delegacia. Vai estar no artigo 71. Os policiais militares podem ser presos em qualquer tipo de estabelecimento civil. Não, né? Desde que o comandante-geral determine que o local seja adequado para o cumprimento da pena. Então, não tem como. Tá? Não tem como. A prisão deve ser presa em organização policial militar, em OPM. A responsabilidade por garantir que o policial preso não seja maltratado, que eu tenha tratamento devido, seu posto ou graduação, é de competência da autoridade policial que realizou a prisão. Lá no artigo 71, parágrafo 1º, fala que define a competência do comandante-geral da corporação, a iniciativa de responsabilizar qualquer autoridade policial que maltratar. Então, vai ter a responsabilidade do comandante-geral. Fechou? De competência da autoridade que realizou a prisão. Não, esse aqui é do comandante-geral. Comandante-geral. Os policiais militares da ativa, quando convocados para o serviço eleitoral, devem ser afastados de suas funções policiais, podendo ser convocados para atuar. Não, policial militar não pode ser, não pode exercer função de júri, não pode exercer função na justiça eleitoral. Tranquilo? Vamos lá. Com base no estatuto, sobre o uso e respeito dos uniformes da Polícia Militar, assinale a alternativa correta. O uso indevido de uniformes distintivos, insígnias, emblemas da Polícia Militar não configura crime, mas sim uma infração administrativa sujeita a penalidade disciplinar. Desrespeito, eles são crimes, né? Tem uma legislação específica que vai falar sobre isso, né? Então, não é apenas uma infração administrativa. De qual tá estranha? Da 37 ou Ian? Vamos lá. 37, vamos lá, vamos ver por que tu diz que tá estranha. Policial militar, pessoal, deve ser entregue imediatamente à autoridade policial militar mais próxima, sem qualquer exceção. Sem qualquer exceção, pô. Sem qualquer exceção. Aí deixou estranho, né? Não tem quanto tempo permanecer, se é o tempo suficiente para entregar para a autoridade policial militar. Fechou? Aqui é o tempo suficiente para entregar. Bora. Acho que deu para entender, né, Ian? Vamos para B da 37.
38. Uniforme da Polícia Militar representa apenas um elemento visual, não estando vinculado a qualquer prerrogativa ou símbolo. Não, é uma prerrogativa. Apenas os policiais militares ativos têm direito ao uso de uniformes em si na Polícia Militar, sendo vedado o policial da reserva. Não, o policial da reserva tem as ressalvas deles, tá? Eles têm, pode também ter direito a usar uniforme. Tem uma circunstância lá no artigo 73. O desrespeito aos uniformes, distintivo em si, lembrando a Polícia Militar, bem como seu uso indevido porque não tem direito, constitui crime previsto na legislação específica. Artigo 73, né? Também vai falar sobre isso. Qualquer cidadão pode utilizar uniforme semelhante à Polícia Militar. 37 veio como gabarito letra B. Não, 37, cara, o gabarito dela é... Vamos ver qual que foi o gabarito que eu disse que era. Acho que não tem gabarito, peraí. Policial Militar pode ser preso em qualquer tipo de... Ah, peraí. Vamos ver então, pô. Pode ser preso sem necessidade de flagrante delito, desde que haja indício suficiente de cometimento de crime militar. Entendi. O policial preso em flagrante deve ser entregue imediatamente à autoridade policial mais próxima, sem qualquer exceção quanto ao tempo de permanência. Está errado. Policiais militares podem ser presos em qualquer tipo de estabelecimento, desde que o comandante-geral determine um local seja adequado para o cumprimento da pena. Deixa eu ver aqui. Não tem gabarito, tá? 37, 37, não tem gabarito. Tá tudo errado. Gente. Exatamente, Ian. A mais parecida seria a D. Aí eu fiquei lendo de novo ali, mas só que tem comandante geral. Não tem, tá? Não tem gabarito nessa letra 37. Fechou? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Passamos aqui pela 38 já. Pela 38. 38 é D. Com base no estatuto, assinatura correta. Policial militar fardado tem obrigações apenas quando estiver de serviço. Não, já está errado. Ele tem obrigação em todas as circunstâncias. O uso de uniforme, distintivo de signo, emblema semelhante ao da Polícia Militar é permitido. Não, é vedado. Nada a ver. Apenas o indivíduo que usa indevidamente um uniforme semelhante ao da Polícia Militar pode ser responsabilizado, não havendo penalidade para empresas. Tem vedações para empresas. Qualquer cidadão pode, porque você deve estar se perguntando assim, poxa, professor, mas aquele pessoal que bota aquelas motoca não, né? Aquelas motos que saem à noite, sabe aquele buzinazinho, né? Na frente das casas, que dá uma segurança danada quando você está dentro da sua casa, que você sente aquela barulhinho de moto lá na frente da sua casa buzinando, rapaz, aquilo te dá uma sensação de segurança que você não tem nem noção do quanto é bom ter aquilo na frente da sua casa. E aí aquele pessoal lá, eles usam normalmente roupa preta, tipo, semelhante à farda aí da polícia militar, né, do BOP, principalmente. Então, a justificativa deles é que é preto, né? Então, vai dizer, pô, não posso usar uniforme nenhum, então eu tô usando um preto. Aí vai dizer que é igual ao da polícia militar. Então, eu quero, ô Elisa, eu quero tocar o barco um pouquinho mais para ver se eu chego na 50, tá? Ver se eu chego na 50. Qualquer cidadão pode utilizar uniformes inspirados nos da Polícia Militar, desde que não sejam idênticos, pois o Estatuto não prevê restrições por das semelhanças. O militar fardado deve cumprir as obrigações correspondentes ao uniforme, distintivo e emblema de signos que ostenta, independente de estar em serviço ou não. Gabarito é B. Mesmo as empresas autorizadas, cara, elas podem ser autorizadas, mas não pode ser idêntico, tá? Não pode ser idêntico. Não pode ser idêntico. 39 vai ser o quê? 39 vai ser letra E. É isso? 39 vai ser letra E. Vamos para 40. Para 40. Sobre a regra de uso do uniforme de novo. A correta. O policial tem liberdade para usar o uniforme em qualquer evento. Não. Não pode usar o uniforme em manifestações
políticos. O uso de uniforme para policial inativo é sempre proibido. Não, tem as circunstâncias que eles podem utilizar o uniforme. O uso de uniforme para policial no estrangeiro é permitido sem restrição. Tem restrição, independente da missão. Não, depende da missão a que eles forem executar. Policial ativo está proibido de utilizar uniforme em manifestação de caráter político partidário. Isso aqui está correto. Tá? Comandante geral não possui autoridade para proibir o uso de uniformes, mesmo em caso de conduta agressiva à classe. Pô, aí já está falando tudo, né? Porque os policiais militares da reserva, eles podem, se a atitude deles comprometer o decoro da classe, eles podem ser vedados. Por exemplo, o cara quanto mais utilização de farda embriagada. Então, ele pode, aquela atitude dele está provocando uma certa... Está sendo prejudicada a instituição, a imagem da instituição, por aquela atitude daquele policial. Beleza? Vamos lá. Capitão Borges, após 9 anos de serviço da Polícia Militar, foi nomeado para um cargo na Secretaria de Segurança Pública. Os quadros, a organização, pouco tempo depois, o Tenente Almeida, que estava de licença para tratar de interesse particular, ultrapassou 6 meses contínuo afastado do serviço ativo. O sargento Ramos foi condenado a sentença transitada e julgado na pena restritiva de liberdade de 8 meses. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui, vamos ler com calma essa daqui. Capitão Borges, após anos de serviço, foi nomeado para um cargo na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Uma função de interesse policial militar. Então, ele foi agregado aqui. Para a gente saber. Estando numa função de interesse policial militar, mas não prevista nos quadros da organização. Né? Pouco tempo depois, o Tenente Almeida, que estava de licença para tratar de interesse particular, LTIP, ultrapassou 6 meses contínuos afastado do serviço ativo, também foi agregado. Enquanto isso, o sargento Ramos foi condenado em sentença transitada e julgado. Há uma pena restritiva de liberdade de 8 meses. Vamos lá. Apenas o capitão Borges deve ser agregado? Não. A gente já viu que vão ser... não é o único, né, nessa condição. Ali lá no 77, ele vai falar, vai ser agregado quando for nomeado para cá, considerado esse funcionário de natureza militar ou de interesse policial militar. Beleza? B, o Tenente Almeida não deve ser agregado, pois a licença para tratar de interesse particular não interfere. O sargento Ramos deve ser agregado, pois sua condenação restritiva de liberdade superior a 6 meses impõe essa condição enquanto durar a execução da pena. O capitão Borges só ocorrerá caso ele seja transferido para outro estado, pois nomeação dentro do próprio Distrito Federal não gera essa situação. Nenhum dos policiais mencionados deve ser agregado, vai ser a letra C, baseado lá no artigo 77, tá? Policial militar condenado pela privativa restritiva de liberdade superior a 6 meses deve ser agregado durante a execução da pena. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte. Fizemos 10 questões a mais aí do que a gente já tinha feito na semana passada. E aí, a gente vai finalizar a aula de hoje. Bastante questão, bastante conteúdo. Vou já parar a apresentação aqui. E aí, a partir de agora, você que está nos acompanhando aí gravado, eu vou encerrar a gravação a partir de agora. E na próxima aula a gente reinicia a partir do exercício, né, da questão número 41. Fechou? Beleza? Você que está nos assistindo aí, eu